onde vem o amor. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lembrando, é uma ação de amor de Deus que deseja revelar este amor em plenitude a nós. E aí a gente passa para um outro ponto, né? Que de certa forma já vai entrando quando eu falava no primeiro momento, que é justamente as consequências disso na nossa vida, como homens e mulheres que somos chamados a fazer a experiência com essa revelação, as consequências na nossa vida. Então o primeiro aspecto que vai nortear os demais é justamente a gente acreditar nesta verdade, que Deus, se fazendo carne, assumindo a nossa humanidade, Ele revela o seu amor a nós e chama-nos a fazer a experiência do amor. Então a primeira questão é acreditar naquilo que Deus fez por nós, ter esta confiança. E aí para isso acontecer, é preciso que deixemos-nos ser encontrados pelo Senhor. É preciso dar oportunidade. E aí essa oportunidade, ela é uma oportunidade que comporta tantas coisas, mas duas coisas muito práticas: comporta tempo e espaço. É preciso a gente pensar qual tempo temos dado para a escuta de Deus na vida da gente, e qual espaço também, né? Porque quando eu vou acompanhar algum retiro, uma das coisas assim que no início eu gosto sempre de chamar a atenção é que quando a gente vai para um retiro, a gente deve encontrar um cantinho para a gente poder acalmar nas horas do deserto, né? O pregador faz a colocação, a gente tem um tempo de reflexão pessoal. Então é muito bom que a gente tenha um lugar para a gente já definido, porque se a gente não tem, toda hora que a gente sai da reflexão, a gente quer encontrar um lugar, perde tempo, né, para até encontrar. Então se a gente já define, aí na casa da gente, a gente deveria ter um lugar onde isso acontecesse. Porque às vezes a gente fala de muitas coisas lá nas alturas, né, mas coisas práticas. A gente precisa ter um lugar onde a gente reze. Porque se a gente não tem definido um lugar, né, onde a gente faz essa experiência do encontro, muitas vezes aqui no coração também fica uma coisa meio que desencontrada. A gente não encontra um espaço externo, muitas vezes com revelação do que dentro está, né, sem encontrar o lugar de Deus lá. E se a gente não encontra esse lugar, a gente tem dificuldade de administrar esse encontro cá dentro. Então é importante que a gente encontre este espaço. Então, o encontro com o Senhor, nós precisamos dar oportunidade, de tempo, de espaço para que este encontro aconteça. E aí o tempo. E hoje nós somos muitas vezes roubados por tantas coisas, né? Pensar quanto tempo a gente dedica às redes sociais, nosso dia a dia. WhatsApp, Instagram, todas as outras coisas. Qual o tempo que a gente dedica? E às vezes a gente até dedica para poder ouvir, né, alguém pregando, outra coisa, tá bom. Mas é preciso que a gente tenha este tempo e este espaço também para dar a oportunidade para esta experiência com o Senhor. Como fazer que isso se torne uma prioridade na nossa vida? Como fazer que este momento diário de oração se torne uma
prioridade na nossa vida. Primeira coisa é que nós precisamos trabalhar a motivação. E a motivação aqui é, em primeiro lugar, se sentir de verdade amado por Deus e despertar o coração para amá-lo. Um jovem, uma jovem, quando estão apaixonados, quando está junto, não quer deixar, às vezes briga com o pai, com a mãe, Infelizmente tem hora que acontece um negócio assim, é meio que complicado, Na hora da paixão, do namoro, aí tá muito assim, não quer ficar. Aí depois que casa, os bares roubam o marido, as outras coisas, as mulheres, Então, mas quando a paixão, o amor existe, a gente dedica de verdade tempo, quer ficar juntos, ultrapassa barreiras, para poder estar junto. E com o Senhor, como fazer com que isto se torne uma prioridade? Aí é preciso alimentar a motivação, alimentar este amor que nos encontrou, e esse amor que nós respondemos e devemos responder com amor, através de um amor que seja concreto, na dedicação do que somos para estar com Deus. E aí nós podemos pensar também, diante disso, como é que a gente vai alimentando este encontro. Aí eu gostaria de chamar a atenção para algo que a gente precisa dar de verdade uma atenção na vida da gente, a palavra de Deus. Quanto tempo a gente dedica a ler, a meditar a palavra de Deus na vida da gente? Mas é muito importante a gente lembrar também que essa leitura, ela não é uma leitura de qualquer jeito. Não é aquela que a gente lê para poder saber, Pega a Bíblia e diz assim, sabe o que Deus está me dizendo hoje, E abre lá de qualquer jeito. Não. Nós somos chamados a fazer uma leitura que ela seja significativa para a nossa vida e sempre nos impulsione àquela que é a vontade de Deus para nós. Então a leitura da Sagrada Escritura verdadeira, ela vai sempre nos impulsionar a ir ao encontro dos irmãos, a fazer o bem, abrir-nos e não nos tornarmos egoístas, mas abrir-nos sempre mais para a vida do outro. E aí, nessa dinâmica, é importante que todas as vezes que a gente vai fazer uma leitura, a gente pense no que Deus tem a nos dizer. Vocês voltando para casa, vai lá na internet e procure por Lécio Divina, leitura orante da Bíblia, e não fique somente aqui, no que nós estamos falando aqui, mas chegando lá em casa, procure assim, o que é Lécio Divino, o que eu posso aprender disso aqui. E aí, a leitura da palavra divina, da palavra de Deus, que nos impulsiona, é justamente essa leitura que a gente pergunta, o que Deus tem para dizer para mim? Então os passos da Lécio Divina diz o que Deus diz. Primeiro passo, que é o passo da leitura, o que Deus está dizendo no texto. Depois eu vou parar, ler novamente, meditar, e aí a pergunta é, o que Deus diz para mim? E como comunidade que somos, o que Deus diz para a minha comunidade, para a minha família, Depois é preciso perguntar assim, o que eu digo para Deus? No momento de eu falar, o que está no meu coração para Deus, no momento da oração. Mas não teria sentido nenhum a gente fazer tudo isso se não viesse o momento de a gente perguntar assim, o que a gente vai fazer com Deus daquilo que eu meditei, que eu li, que eu meditei, que eu rezei. É o momento da contemplação, que não acaba quando a gente fecha a Bíblia e sai, mas vai acontecer durante a vida da gente.
Então, quando a gente fala de encontro com Jesus, a gente não está falando de um momento, né? Tem algumas pessoas que dizem assim: oh, eu fiz o meu encontro com Jesus tal dia. Eu sempre digo assim: eu ainda estou encontrando com Ele, né? Porque o encontro, ele é permanente. Deus vai se revelando a nós, Ele se revela em plenitude. Agora, nós vamos acolhendo este encontro, esta revelação, durante toda a experiência da vida. Ele se fez carne, mas nós vamos experimentando o ser dele durante a vida. Estamos nesse constante encontrarmos. Assim como a conversão não acontece num passe de mágica, a gente vai fazendo, vai melhorando, vai dando passos, né? Eu gosto muito do texto lá de quando Jesus encontra com o jovem lá e ele pergunta assim: ô Senhor, o que é que eu devo fazer para poder encontrar o reino, né? Olha, ele tinha um propósito grande, ele queria algo muito grande. O que é que eu vou fazer para acolher a vida eterna, né? O reino dos céus? Aí Jesus disse para ele assim: vive os mandamentos. Eu imagino que quando ele respondeu para Jesus, ele falou: ele sacudiu a camisa e falou assim: eu já vivo isso aí, eu já vivo, né? Cheio de si. Aí Jesus falou: agora vende tudo e dê para os pobres. Aí ele saiu triste, né? Não estava preparado ainda para fazer isso. Mas é interessante a gente ler esse texto numa perspectiva do algo mais que Deus sempre está a nos pedir. Então, o encontro com o Senhor é a oportunidade que nós temos de ir descobrindo qual é o algo mais que Deus deseja para cada um de nós, né? A experiência de abrirmos cada vez mais a este algo mais que Deus deseja na nossa vida. E esse encontro com Jesus, para que ele aconteça, a gente não precisa ficar inventando coisas. A gente precisa vivenciar o grande tesouro que já nos é proposto. Nós temos tesouros grandiosos, né? Eu não me lembro se uma vez em uma determinada palestra, acho que foi lá no Centro Diocesano, alguém disse assim, que me parece um analista que fazem análise lá de conjuntura, ele disse que às vezes a gente está em cima de uma fonte. Eu não sei se foi o senhor que repetiu isso ou se foi o Dom Geraldo que falou isso pra gente uma vez, que esse homem, eu acho que nem era ligado à igreja muito, dizia: vocês estão em cima de uma fonte e ficam procurando água fora. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente busca muito fora e esquece de beber da água pura, limpa, e a gente às vezes fica bebendo água podre, né? Fica procurando outras coisas que não preenchem. Então nós temos uma riqueza muito grande. Temos a palavra, a Sagrada Escritura, que precisa ser cada vez mais valorizada. Temos a experiência da Eucaristia, que é um grande dom, né? Então nós precisamos beber desta fonte. Precisamos ficar inventando muita coisa, mas é preciso a cada dia fazer a experiência de beber desta fonte, de experimentar de verdade a riqueza que nós temos. Então, quando a gente fala de encontro com o Senhor, um dos aspectos que a gente deve ter muito claro é isso: é preciso deixar-nos conduzir pelo Senhor, dar oportunidade para que Ele nos fale. E aí eu ressalto a importância de que as nossas orações elas sejam cheias da palavra de Deus. É preciso que nós valorizemos mais o encontro com a palavra, mas não um encontro qualquer, um encontro no qual nós nos perguntemos o que o Senhor nos tem a dizer, e que quando Ele nos revela isso, e os passos da Leste Divina nos ajudam, que essa palavra se faça carne nas nossas vidas, através da ação que nós vamos tendo no nosso dia a dia, no bem que nós vamos semeando
junto aos nossos irmãos e irmãs. Depois, um outro ponto importante para fazer essa experiência com o Senhor, para acolher essa revelação dele e para que ela se torne prática nas nossas vidas, é assumir a vida como um dom e viver a fé na vida. E aí nós somos chamados a assumir a vida verdadeiramente como uma vocação. Não é, como muitos dizem, empurrar a vida com a barriga, né? E vivendo de qualquer jeito. Mas é preciso pensar naquilo que nós vamos assumindo durante a vida. É preciso pensar os sims e os nãos que nós vamos dando durante a vida. Tem hora que a gente assume algumas coisas, né? Dá um sim, e que no primeiro momento a gente diz sim, mas quando a gente vai analisar era melhor ter dito não. Então é preciso que a gente use a cabeça, que a gente dialogue com o Senhor quando a gente vai fazer os projetos da gente, para que a vida tenha sentido. Tem gente, por exemplo, que casa porque todo mundo casa, porque chegou a idade, não quero ficar solteirão ou não solteirão, né? Mas tem gente que não tem vocação para o casamento, e não é só quem vai ser padre, quem vai ser freira, não. Né? Muitas vezes os casamentos não dão certo porque antes de casar não houve uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, sobre de verdade a minha vocação. Então, assumir Deus que assume as nossas vidas é pensar também numa vida cheia de sentido. E aí, nisso, a gente tem que ter um cuidado para que a nossa relação com Deus não seja uma relação de fuga. Eu vou para a igreja para fugir de mim mesmo, para fugir dos questionamentos que a vida me faz. É preciso que o nosso encontro com o Senhor nos leve a assumir de verdade a vida. Às vezes a gente vai no encontro e as pessoas dizem assim: esqueça tudo que está lá fora para você poder rezar direito. Esqueça o que você está passando. É impossível. E aqui é impossível por duas questões. Uma é humana, que a gente não consegue, né? Psicologicamente a gente não consegue esquecer do que a gente está vivendo, né? Um professor, por exemplo, que vai dar aula, se ele está com um problema dentro de casa, ele faz um esforço para não transmitir isso, mas ele está lembrando o que ele está vivendo lá dentro de casa. Você não esquece. E numa dimensão de espiritualidade, de fé, a gente não pode esquecer mesmo, porque nós somos chamados a rezar com o que nós somos e o que nós estamos vivendo. Então, a fé não é uma fuga da realidade, mas é uma experiência de assumir a realidade que estamos vivendo com um novo olhar, com um olhar que é o olhar do próprio Deus sobre as nossas vidas. Por isso é importante que a nossa relação com o Senhor, ela não seja uma relação de fuga, né? Depois, o encontro com Jesus é sempre um encontro de positividade. Muitas vezes nós podemos pensar a igreja como aquela que poda, que diz para a gente o que não pode. Tanto é que muita gente vem: ô padre, a gente pode isso? A gente não pode isso, né? Tem isso na liturgia, tem nas relações, né? Mas Jesus nos propõe uma relação com Ele que seja de positividade. Ele supera aquela que era chamada regra de prata, né? Não faça aos outros aquilo que você não deseja que faça a você. Ele propõe algo diferente: faça aos outros aquilo que você deseja que faça a você. Parece a mesma coisa, não é? Mas não é. Porque não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então a nossa relação com o Senhor deve nos motivar a esta positividade. É uma relação
que nos impulsiona a fazer o bem, a sermos presença do bem onde nós nos encontramos. Daí é importante, sobretudo para vocês, queridos jovens, lembrar que as nossas ações, as nossas ações morais, éticas, elas devem ser fruto dessa experiência que nós fazemos com o Senhor. E isso vai se dando a partir da experiência que nós vamos tendo com Jesus. Às vezes chega alguém novo na comunidade, as pessoas já querem impor para eles algumas coisas, querem impor para quem já está lá caducando na igreja algumas propostas para aqueles que estão chegando. Muitas vezes numa mentalidade de que a fé que a gente tem é uma experiência de regras, de normas em primeiro lugar. Aí o Papa Bento vai lembrar para nós que a nossa fé, ela é o encontro com uma pessoa, com Jesus Cristo. E como esse encontro ele vai se fazendo, as posturas éticas e morais a partir deste encontro, ela vai se fazendo também. Nós somos frutos deste encontro, o bem que fazemos vai se alimentando a partir do fortalecimento deste encontro no nosso dia a dia. E aí, nós somos chamados a orientar a nossa vida, os nossos relacionamentos a partir de Jesus. Orientar o relacionamento, as nossas ações a partir deste encontro que nós fazemos com o Senhor. E aqui, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de relacionamento no meio da comunidade, no relacionamento mais intimamente afetivo, né? E a gente está falando também do relacionamento com as coisas, com a natureza, com os bens da criação. Então nós precisamos orientar os nossos relacionamentos a partir do encontro que nós fazemos com o Senhor. Ele veio ao nosso encontro, nós precisamos abrir-nos a este encontro e que este encontro ele tenha seguimento na nossa vida através do modo como nós vivemos. Então, quando a gente fala do Verbo que se fez carne e habitou, fez sua tenda no meio de nós, nós estamos falando de um Deus que, nos amando profundamente, assume a nossa humanidade e assume para que nós valorizemos o humano que nós somos. E isso tem consequências muito sérias lá na vida. Então, alguém que faz experiência com o Senhor precisa deixar de lado aquilo que não convém. Então é impossível a gente pensar, por exemplo, em alguém que faz experiência com o Senhor, que tem uma vida racista e assim por diante. Então é importante que nós guardemos no coração isso. Então, para terminar, é importante lembrar, que a nossa fé, ela parte de uma experiência com o Senhor. O bem que fazemos não é para ganhar algo que vem lá na frente. Nós já ganhamos. Deus já ganhou a salvação para nós. Nós devemos, fazendo a experiência com Ele, nos sentir tão amados que a gente ama e que a gente serve os nossos irmãos e irmãs. Eu desejo a vocês muita luz, nessa caminhada que fazem lá nas comunidades e que a graça amorosa de Deus continue a conduzir a cada um. Essa partilha, alguns momentos aqui do nosso encontro vão estar postadas mais tarde no YouTube que eu tenho, Padre Gilberto Santana Anjos. Quem desejar pode também ter acesso, A gente tem algumas reflexões lá também para a juventude. E fica o convite a viver esse ano vocacional na experiência mesmo de pensar o que nós estamos assumindo como compromisso com Deus.
E os que já têm mais de 18 anos, né? Procure o padre de vocês, se sentem chamados também a fazer essa caminhada dos 5 encontros, né? Para o ano que vem estar aqui também fazendo essa experiência, tá bom? Um abraço, Deus ilumine e guarde a todos.